Uma escadaria selada sob o deserto do Egito, nunca aberta, nunca mapeada, e agora o mundo começa a sussurrar que ela poderia reescrever toda a história. Escondida sob as dunas movediças, perto de uma pirâmide em ruínas, seus degraus de pedra mergulham na escuridão, terminando em um poço negro que ninguém jamais atravessou. As autoridades mantêm o local em sigilo, enquanto os moradores locais trocam boatos, alimentando uma curiosidade crescente. Varreduras feitas por drones indicam uma precisão impressionante, muito além de um simples corte na rocha. Mas o que exatamente está ali? Uma escadaria real, um poço de degraus romano, ou algo ainda mais antigo, talvez anterior aos próprios faraós? Nesta noite seguimos as pistas e rastreamos a alegação, testamos registros históricos e seguimos as evidências até o coração da areia em busca de uma resposta. O que essa escada, oculta e enigmática, pode revelar sobre um Egito há muito esquecido? Se você viajar apenas 8 quilômetros ao norte da grande pirâmide de Gizé, você deixará para trás os imponentes ícones da Era Dourada do Egito e adentrará uma paisagem estranhamente silenciosa. Este é Abu Hawash, um planalto varrido pelo vento situado na borda do deserto. À primeira vista, o lugar parece insignificante em comparação com os gigantes de Gizé. O solo é irregular, coberto por blocos desgastados e cristas esculpidas ao longo de séculos de ventos implacáveis. Não há uma pirâmide perfeita se erguendo contra o horizonte. Em vez disso, você encontra os restos achatados do que já foi o monumento do faraó Djedefre, agora reduzido a pouco mais que um monte de escombros. Do que esse local, em ruínas e sem vida aparente, esconde sob sua superfície, e o que essa escadaria misteriosa, ainda selada, tem a revelar sobre os segredos do passado? A pirâmide de Djedefre, filho do poderoso Kelps, é um monumento que por séculos permaneceu silenciado. Diferente das grandes construções de sua dinastia, essa pirâmide, erguida sobre as colinas áridas de Abu Hawash, nunca conquistou a grandiosidade do legado de seu pai. Em vez disso, seu nome foi coberto pela poeira do tempo e pelo abandono. Há 4.500 anos, Djedefre iniciou sua ambiciosa obra, mas, ao contrário da pirâmide de Gizé, seu projeto desmoronou antes mesmo de alcançar a glória. Com o passar dos séculos, ladrões e pedreiros romanos retiraram pedras de seu revestimento e reconfiguraram a paisagem ao redor, deixando apenas fragmentos de uma era perdida. Mas em meio à destruição, há algo que ainda se mantém de pé: a história. Sob as camadas de ruínas, a pirâmide de Djedefre revela um segredo guardado pelo deserto. Uma escadaria que desce até as profundezas da terra não é uma simples escada, não é uma estrutura qualquer, ela está selada, mas por que foi construída e por que, após tantos séculos, ela ainda permanece oculta ao mundo? Abu Hawash não é apenas um deserto comum, este local, que já foi uma necrópole sagrada, tem uma história tão complexa quanto suas ruínas. O que vemos hoje são vestígios de antigas práticas funerárias e monumentos que desafiam o entendimento. Poços, trincheiras e túmulos se espalham por todo o terreno, dando forma a um cenário de mistério que aguarda ser desvendado. O que poderia ter sido o propósito dessa escadaria? Uma entrada para um túmulo real esquecido? Ou quem sabe, uma passagem que de alguma forma conecta o mundo dos vivos ao dos mortos? O cenário se transforma ainda mais intrigante quando exploradores amadores começam a compartilhar vídeos amadores de suas descobertas. Filmagens tremidas e de baixa qualidade mostram a escada, ainda intacta, mas com um fundo desconhecido. A câmera, tremendo de emoção e expectativa, capta a luz da lanterna desaparecendo nas sombras de uma caverna, enquanto a escada desce sem fim. Algo no ar começa a mudar, algo que nunca havia sido visto ou compreendido, de fato, e a curiosidade cresce. Arqueólogos, fascinados por essa descoberta viral, começam a se aproximar do local buscando responder à pergunta que ecoa no ar: o que está ali embaixo? O que esse poço escondido por séculos pode esconder? As imagens aéreas capturadas por drones revelam a precisão da estrutura, e a escadaria se torna mais do que uma curiosidade. Ela se torna um enigma, um quebra-cabeça que exige uma resposta. Mas, como em todo mistério, a verdade permanece selada. Ou talvez não. Quem sabe a escada não seja apenas uma pedreira romana, como sugerem alguns arqueólogos. Talvez ela seja mais antiga, ou talvez ela pertença a uma civilização anterior, uma civilização que deixou suas marcas nas pedras, escondidas sob a poeira do tempo. O debate se intensifica. Deve-se escavar o poço ou deixá-lo em paz? O que realmente se esconde nas profundezas? Para descobrir, é preciso tomar decisões difíceis. E quem decide? Será que essa escada realmente levará a algum lugar? Ou será apenas uma armadilha criada pela natureza? Talvez o único jeito de saber é continuar a jornada. Se você ainda está surpreso, deixe o seu like e compartilhe-o com mais pessoas. A história continua e a escadaria ainda está lá, esperando por você. Oficialmente, a restrição ao sítio arqueológico protege-o de vandalismo, roubo e escavações não regulamentadas.
Incontáveis monumentos no Egito foram danificados por caçadores de tesouros ou por escavações imprudentes. A limitação pode frustrar os pesquisadores curiosos, mas a longo prazo pode ser a razão pela qual a escadaria sobreviveu em tão bom estado. Cada ano de atraso é mais um ano em que o sítio está protegido das mãos descuidadas. Mas há outro fator, a ética. A arqueologia moderna aprendeu lições dolorosas com o passado. Por muitas vezes, túmulos e monumentos foram abertos de maneira apressada e seu conteúdo saqueado ou destruído no processo. Quando o contexto é perdido, a informação que ele poderia oferecer desaparece para sempre. Os arqueólogos de hoje entendem que paciência não é fraqueza, é responsabilidade. Subir a escada sem preparação pode apagar seus segredos mais valiosos. Se houver uma câmara intacta, o contexto, a disposição dos blocos, a matéria orgânica, as inscrições, é tão importante quanto os próprios objetos. Porém, os pesquisadores têm acesso a tecnologias não invasivas para investigações. O radar de penetração no solo, GPR, pode localizar vazios ou outras anomalias sob os escombros na base. A tomografia de Mons, a mesma tecnologia usada na Grande Pirâmide de Gizé, pode revelar câmaras ocultas sem mover uma pedra. A fotogrametria e a varredura a laser criam modelos 3D precisos da escadaria, permitindo que todos os seus contornos sejam registrados antes de qualquer intervenção física. Essas tecnologias podem não responder a todas as perguntas, mas oferecem aos arqueólogos a oportunidade de se prepararem com extrema precisão, ao invés de se basearem em suposições. Levantamentos com drones já revelaram detalhes importantes. Eles mostram que a trincheira mantém largura, profundidade e orientação consistentes em toda a sua extensão, sugerindo que toda a estrutura foi projetada de maneira deliberada. Modelos de fotogrametria até permitem passeios virtuais pela escada, permitindo que os pesquisadores examinem ângulos e marcas de ferramentas como se estivessem realmente lá dentro. No entanto, a tecnologia tem suas limitações. Nenhum desses métodos revelará inscrições enterradas ou provará a existência de uma pedra de bloqueio na extremidade do poço. Eventualmente, a escavação será necessária. Mas quando esse dia chegar, provavelmente será um processo lento e metódico, que se estenderá por meses ou até anos sob a vigilância de especialistas e não de forma repentina como o público talvez imagine. Assim, a escadaria aguarda, a areia roda pelo planalto, ora cobrindo suas bordas, ora revelando-as novamente. Há rumores online, abóbadas dinásticas ocultas. Dizem uns, tudo não passa de um sistema de abastecimento de água romano, dizem outros. A verdade repousa silenciosamente sob o selo da pedra e das circunstâncias. Uma escada talhada em pedra, um poço que desaparece na escuridão e uma história entre o pragmatismo de Roma e a ambição faraônica. Qual explicação te convence? E quais evidências te fariam mudar de ideia? Curta, comente, inscreva-se e continue conosco no próximo vídeo para mais mergulhos nos mistérios antigos que se escondem à vista de todos.